Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e o vídeo de hoje vai ser sobre níveis de contato com extraterrestres, com exemplos reais de cada um deles. Bom, nesse vídeo vou seguir a classificação brasileira de ocorrências. Aqui no Brasil, quase todas as entidades de pesquisas ufológicas adotam a classificação implementada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, que é simplesmente a maior entidade ufológica do Hemisfério Sul e principal mantenedora de conteúdo da revista UFO, uma revista excelente e que, aliás, foi a fonte dessas informações. Esse centro classifica essas manifestações em 6 categorias, baseado na distância em que ocorreram e também no nível de interação entre o fenômeno observado e seu ou seus observadores. Então vamos lá. Contato de 0 grau, também chamado de próximo ou imediato, é simplesmente uma observação simples de um objeto a grande distância. Durante a noite, quando é luminoso, e durante o dia, quando apresenta aparência metálica. Por exemplo, o que aconteceu na cidade americana de Lubbock, no Texas. Eles viveram semanas de grande agitação por causa do avistamento de luzes no céu que até hoje não tem explicação. Tudo começou no dia 25 de agosto de 1951, por volta das 9 horas da noite, quando um grupo de amigos cientistas, reunidos informalmente no quintal de um colega, avistaram de 20 a 30 luzes esverdeadas no céu, passando em forma de V. Nos dias seguintes, as luzes foram reaparecendo e ganhando popularidade. Já no final de setembro, centenas de residentes da cidadezinha já haviam visto. Um universitário chegou a bater as únicas fotos conhecidas do fenômeno e até hoje nunca ficou explicado o que eram os OVNIs. Contato de 1º grau. Nesse tipo de ocorrência, a visualização é feita a pequena distância, seja de dia ou de noite. Dessa forma é possível captar alguns detalhes do disco voador, como janelas, anexos, ponto de luz e etc. Exemplo, na madrugada do dia 8 de fevereiro de 1982, um Boeing 727 partiu de Fortaleza para São Paulo. 1 hora depois, quando sobrevoava Petrolina, o comandante viu uma luz forte à esquerda do avião. Ele entrou em contato com o controle aéreo para checar se havia outra aeronave por perto, mas a resposta foi negativa. Ele então passou a sinalizar para o OVNI, que teria voado ao lado do avião, passado por baixo dele e feito acrobacias. O show teria continuado até o Boeing se aproximar do Rio de Janeiro. Quase todos os passageiros a bordo viram o objeto. Contatos de 2º grau. Essa ocorrência se dá quando o disco voador pousa ou sobrevoa algum lugar, deixando sinais de sua passagem, seja vegetação queimada, marcas no solo, fragmentos e etc., e também causando perturbações em seres humanos e animais. Exemplo, em 4 de novembro de 1957, 2 guardas do forte de Itaipu, na cidade de Praia Grande, São Paulo, avistaram um imenso brilho no céu. Eles então perceberam que o objeto luminoso descia a enorme velocidade do céu e parou a 300 metros da instalação militar. Segundo os soldados que avistaram o OVNI, ele teria cerca de 30 metros de diâmetro e começou a emitir um zumbido intenso e uma forte onda de calor, embora não fosse possível notar qualquer tipo de chama ou luz durante esse evento. Com as roupas queimando, um dos guardas chegou a desmaiar, enquanto o outro conseguiu se proteger e começou a gritar por socorro. Outros soldados chegaram e puderam ver o OVNI partindo em retirada. Os oficiais feridos por conta das queimaduras receberam tratamento e se curaram, mas até hoje o caso não teve solução. Ele teria recebido atenção até mesmo da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e segundo relatos, até as Forças Armadas de lá teriam comparecido ao Forte Itaipu para investigar. Contatos de 3º grau. É o tipo de evento ufológico em que é possível avistar um ou mais tripulantes de um disco voador, estejam eles do lado de dentro ou de fora e esteja o disco pousado ou voando, sem que haja qualquer tipo de comunicação. Exemplo, o caso do ET de Varginha, de janeiro de 1996, que inclusive foi o último assunto abordado aqui no canal.
onde 3 amigas avistaram o tripulante de um disco voador que havia caído uma semana antes na pequena cidade do interior de Minas, mas não tiveram qualquer tipo de contato, comunicação com ele. Essa história tem muito mais detalhes e episódios suspeitos, então se você quiser saber melhor o que aconteceu, é só conferir nosso último vídeo. Contato de quarto grau ocorre quando, além da observação, há comunicação entre o tripulante e o observador, podendo ser oral, gesticulada ou telepática, a mais comum. Exemplo, Assis Univers é um peruano que diz ter contato com extraterrestres e afirma que sua primeira proximidade com eles foi em 1974, quando ele tinha apenas meses de vida e estava no colo da mãe. Ele conta que foi uma nave espacial que o iluminou e desde então sempre conseguiu se comunicar com seres espaciais. De acordo com ele, a comunicação se dá através de telepatia, e assim como os alienígenas conseguem enviar mensagens para ele, ele consegue responder da mesma forma. O peruano afirma que já conseguiu visualizar os seres através de uma projeção holográfica e que eles têm corpos iguais aos dos humanos, porém com mais de 2 metros de altura. Contato de quinto grau. Esse é o contato mais íntimo e profundo entre um ser humano e um ser extraterrestre, pois se trata do ingresso do ser humano na nave espacial, seja de forma voluntária ou não. Quando é à força, está caracterizada uma abdução. Exemplo, o caso do gaúcho Arthur Berler, que desapareceu da pequena cidade de Sarandi por 11 dias. Segundo contou, nesse meio tempo ele teria sido abduzido e levado para um planeta chamado Akarte, a 65 milhões de quilômetros da Terra. Ele demorou cerca de 38 horas para chegar lá e ficou por 11 dias em uma cidade com quase 90 milhões de habitantes. O curioso é que ele conseguiu se comunicar com os extraterrestres por meio do idioma alemão. Essa história é muito doida e muito interessante ao mesmo tempo, então se vocês quiserem a gente pode trazer um vídeo só sobre ela aqui pro canal com muito mais detalhes. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. A gente percebeu que muita gente curtiu os vídeos sobre alienígenas aqui do canal, então resolvemos trazer mais um pouquinho desse assunto pra cá. Não esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito, de deixar seu like, seu comentário e de compartilhar se possível. Nos vemos no próximo vídeo.